Olá, amigos que assistem a bela programação da nossa TV AL. Estamos de volta para mais um programa Edição Extra. E nesta semana não poderia ser diferente se não falarmos da mulher, a participação da mulher na política. Este é o tema desta semana. Estamos na Semana da Mulher, dia 8, Dia Internacional da Mulher. E o Edição Extra reserva esse espaço para a gente falar um pouco mais sobre isso. Hoje nós temos o prazer e o privilégio de ter aqui a presença da jornalista Andréa Leonora, que tem um histórico maravilhoso em termos de cobertura jornalística no mundo político, conhece esse ambiente de política muito bem, na Assembleia Legislativa em particular, e temos também a presença da doutora Gabriela Schelp, ela que é vice-presidente da subcomissão eleitoral da OAB em Criciúma, da subsecção de Criciúma, e é hoje palestrante, é integrante hoje, também é membro do Grupo de Mulheres do Brasil desde 2015 e é palestrante da Escola do Legislativo, tem percorrido o estado de Santa Catarina falando do assunto que nós vamos tratar aqui. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado pela presença aqui. Andréa Leonora, prazer muito grande te receber aqui para a gente falar um pouco da participação da mulher na política. Obrigado. Da mesma forma, João, eu que agradeço pelo convite de mais uma vez estar aqui na companhia de uma jovem doutora que entende profundamente do assunto porque é a lida dela. Nós, infelizmente, ainda vivemos, como uma deputada disse num depoimento, ainda vivemos um momento de engatinhar na participação política, ainda é muito pequena, e isso os parlamentos, os poderes de um modo geral, mas o parlamento, especialmente o legislativo, melhor dizendo, deveria ser uma representação do que é a população, do que é a sociedade, e isso a gente não vê na prática. Em Santa Catarina isso é muito claro, e no Congresso Nacional isso também é muito claro. Nós aqui, pelo que nos foi informado agora, estamos hoje com 6 deputadas, porque tem uma suplência e tal, mas normalmente o número é muito baixo. Nós estávamos com 4 deputadas ou 5, mas já tivemos a ocasião de ter 1 ou 2 deputadas, né? Então, é algo que nós mulheres, e não só mulheres, porque isso não é uma questão de feminismo ou não feminismo, isso é uma questão de sociedade brasileira. Nós precisamos lutar por uma maior participação e mais bem qualificada participação do ser feminino nos espaços de poder público, de uma maneira geral, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, mas a gente não pode ser mais a moça do cafezinho só. A gente tem que estar na presidência, a gente tem que estar no espaço de decisão desses poderes, assim como nas empresas, assim como no mundo externo, fora da política. Me parece que o jornalismo está avançado. Tem muitas mulheres no jornalismo fazendo política. Eu diria Nesse que sentido muito está mais. avançado, né? Tem mais mulheres, né? Nós estamos avançando na construção civil, avançamos muito na área de direito, que era um espaço masculino, totalmente masculino. Avançamos muito na área de ciências. As 2 mulheres que agora decodificaram a gene lá do coronavírus são 2 mulheres. Né? Uma negra, inclusive, que torna a coisa mais inusitada, porque nós ainda temos uma elite branca, masculina, ocupando os melhores espaços, digamos assim, os mais bem remunerados, de maior visibilidade. Andréa Leonora, daqui a pouco eu vou voltar um pouco mais para a gente falar desse ambiente da Assembleia, que originalmente a bancada tem 5, agora com 6. Você lembrou muito bem, 6 mulheres, né? Nós nunca tivemos isso na Assembleia Legislativa, na história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Doutora Gabriela Schelp, obrigado pela gentileza em aceitar o convite de estar aqui nesse programa Edição Extra. Imagina, João, eu que agradeço, é uma oportunidade, é sempre mais uma oportunidade, né, falar desse assunto de extrema importância. É claro que nesse mês e no Dia da Mulher, isso vem muito à tona, as pessoas buscam muito falar desse assunto, mas é uma matéria que tem que estar presente no dia a dia. É um embate que ele tem que se fazer constante. Não dá para a gente baixar a guarda aí e acalmar e deixar os postos vagos. Temos que nos fazer constantes e presentes. No meio jurídico, como muito bem disse a Andréa Leonora, também tem muitas mulheres
se destacando aí na atuação, especificamente, inclusive, na área jurídica eleitoral. do eleitoral, né? Exato, exato. Na verdade, todo o sistema de ensino, inicialmente, ele era voltado... Os homens, né, saíam para fazer as faculdades, as mulheres ficavam em casa. Então, culturalmente, não se viam muitas mulheres com diploma. Isso veio mudando com o passar do tempo e, maravilhosamente bem, tomamos conta de muita coisa. Ainda tem muito espaço para conquistar, mas no direito eleitoral é impressionante porque a mulher fez uma volta, assim. Como não tínhamos muito espaço na parte de concorrer a cargos eletivos, enfim, nunca a mulher partidária, ela nunca teve muita oportunidade de sair do bandeiraço, de panfleto, de trabalhos manuais, de coordenação de pequenos grupos ou de massa, né? Nunca para a parte intelectual das campanhas. E na parte técnica, então nós demos a volta no sistema partidário e fomos para a parte técnica. Então hoje eu posso dizer que eu tenho colegas espetaculares, maravilhosas, que realmente fazem jus a mulheres eleitoralistas. Assim, dá muito orgulho de dizer isso. André, eu vou começar justamente sobre essa questão de legislação. Eu vou ficar nesse campo jurídico. É porque nós estamos agora vivendo o período já de preparação, de ensaio dos partidos, definição de candidaturas nas eleições municipais. E me parece que quanto mais para o interior, os municípios menores, maiores são as dificuldades. Pelo menos tenho ouvido isso dos políticos em encontrar a famosa cota, o famoso percentual de mulheres na participação. Doutora Gabriela, o que diz a legislação sobre isso? Na verdade, a primeira correção que eu sempre faço, e isso é uma percepção de todo mundo, todo mundo pensa que é cota das mulheres, e não é, na verdade é uma cota de gênero. Os registros de candidatura, eles têm que respeitar 70% de um gênero e 30% de outro, até na interpretação disso daí, nós já fizemos uma interpretação machista, né? Sempre se acha que é mulher, pode ser mas pode né? ser 70%. E eu vi um debate na internet essa semana, onde as pessoas, os homens, em geral homens, estavam combatendo essa coisa do 70-30, dizendo que era um absurdo exigir isso, porque era muito difícil achar mulheres para compor. E aí, então, foi colocado que não era 30% de mulheres. Ah, mas então, se for uma chapa 100% mulheres, isso não é exclusão? Não vai poder ter uma chapa 100% mulheres, vai ter que ser 70% mulheres e 30% homens. Porque as mulheres, se a coisa inverter, também vai ter que respeitar. As mulheres também vão ter que respeitar a cota masculina. Porque buscando, na verdade, uma paridade que com muito esforço, um dia cheguemos a 50-50, mas... se algum partido quiser compor uma chapa 100% mulheres, ele também não vai poder. Ele vai ter que respeitar 70% de mulheres e vai ter que achar 30% de homens para compor essa chapa. Então, isso é bonito, isso é interessante. A gente tem que perceber que essa construção, ela não está posta para as mulheres, ela está posta para os gêneros. Então, temos que balancear isso quando a primeira coisa que a gente fala já é invertendo a situação, né? Já é limitando. André Leonora, a gente já começa a melhorar isso, a participação da mulher por esse item da legislação, na tua opinião? Esse é o caminho que a gente tem? O melhor caminho para a mulher, para o espaço na política? Né? Por enquanto, pelo menos é. É o que temos de melhor? É o que tem para hoje, como o pessoal fala. Eu queria perguntar para a doutora Gabriela, quando começou a questão da cota? Em que momento isso passou a ser obrigatório na lei eleitoral? Então, ela já existia, tá? Só que ela não era uma obrigatoriedade. Com a reforma de 2015, ela passou a ser obrigatória. Então, para preencher, a partir da eleição municipal de 2016, para que o registro de candidatura, o DRAP, que é o documento, é a nave-mãe, né, do registro, é onde vão todos os candidatos ali, onde registra a chapa, enfim, para ela ser aprovada, ela tem que, no mínimo, respeitar o 70-30. Então, foi a partir de 2000... Muito recente. Isso, e aí, a partir da eleição de 2016. Eu confesso que achei que fosse anterior, tá? Achei que fosse 2012, 2014, por aí. Porque só em 2016 foi que nós invertemos a nossa composição demográfica, digamos assim, foi que inverteu, que passou a maioria mulheres
e minoria homens. Passamos para 52, que é a realidade atual. De eleitores. 52, de eleitores. De eleitores. 52, 53% mulheres e o restante homens. Então, aí mais se exige a representatividade feminina, porque mais mulheres votando pressupõe mais mulheres eleitas, e não é o que está acontecendo. Nós tivemos aqui, a gente teve um empate e evolução, né? Porque são 5, tinha 4, teve um momento que teve 3, 4, 5, tá na média. Mas nós tivemos uma redução na Câmara Federal, na Câmara de Deputados. Foi redução, não, minto. Teve redução no Senado. No Senado. No Senado e aumento na Câmara dos Deputados. E aumento na Câmara de 10% para 15%. De 386, se eu não me engano, 380 e alguma coisa. Deputados federais, somente 71 deputados, 71 parlamentares, acho que é isso o número. 15%. Quer dizer, 15%, de cada 100 homens que tem lá, 15 são mulheres. Isso não representa nem a nossa sociedade e nem a nossa composição eleitoral. Eu não sei se você joga futebol, Messer, né? Mas você jogou na juventude. Mas só você. Pois é. Mas só quem joga futebol sabe a dor de uma canelada. Não tem jeito. Por mais que eu queira compartilhar daquela dor, eu posso me apiedar, posso ter compaixão, mas quem sabe a dor da canelada é o jogador de futebol ou de qualquer outro tipo de esporte de contato. Nós mulheres é que sabemos onde dói. Nós mulheres é que sabemos onde a gente não consegue evoluir, aonde existe o espaço que é o do deboche, o que nos diminui diante dos homens ou diante daquele momento ou diante daquele espaço que nós estamos colocados. Talvez até, como a nossa profissão é um pouco mais informal, talvez a gente não sofra tanto. Eu, como jornalista, sofri, mas muito pouco. Mas numa profissão mais formal, cheia de regras, cheia de regras, né? As roupas. Eu vi já a gente no STF mandando no STJ, mandando uma advogada se compor porque ela esqueceu da capa. E tinha tido um homem um pouco antes que esqueceu da capa. E para ele não foi chamada a atenção. Então a gente está sempre sujeito a esse tipo de coisa, fora o assédio. O assédio não é só o assédio sexual, é o assédio moral, é o assédio intelectual, de várias formas. Então é uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo, a gente estava conversando um pouco antes aqui, o tempo todo a gente tem que estar ligada, como o pessoal fala, para ver de onde pode vir o ataque e como vai ser a defesa. Questão de números, assim, que foi colocado, é bem interessante porque nós tivemos um avanço, porque assim, algumas políticas foram implementadas, né, nesse meio tempo. Tivemos, a partir da eleição de 2016, a questão, essa exigência do 70-30, passou a ser obrigatório. Mas, a partir da eleição de 2018, tivemos algumas outras implementações, como a utilização, todos os partidos que recebem o fundo partidário, eles têm que usar 5% daquele valor que eles recebem para um incentivo, para atividades de incentivo à mulher na política. Capacitação, incentivo, buscar trazer mais mulheres para os quadros partidários e a participação dela nas eleições. Porque a gente passou a obrigar o 70-30, mas se deparou com, por exemplo, a maior parte do eleitorado é mulher. Dos filiados nos partidos políticos, nós temos aí 44% de todos os filiados nos partidos políticos são mulheres, 44%. E ainda ficamos concorrendo com o 30%. Não conseguimos, no máximo, chegamos a 31 ponto alguma coisa por cento de concorrentes mulheres, tá? De mulheres que realmente iam para a disputa. Acontece que acabamos vendo algumas decisões de caçar a chapa inteira por mulheres laranja. Porque os homens... Esse problema aí o pessoal do partido saía correndo, que tinha que preencher o 70-30, mas não por mulheres qualificadas, não por mulheres que efetivamente queriam sair. Mulheres que colocavam o nome e assinavam, mas faziam campanha para homens. Mulheres que... Ou mesmo para outras mulheres, mas mulheres efetivamente laranjas, que não estavam concorrendo, não estavam realmente disputando, elas estavam preenchendo vaga. Só isso, só estavam preenchendo cota. Acontece que isso começou a ser observado e as chapas começaram a ser caçadas. Parabéns, foi assim uma atitude louvável do TSE caçar e combater efetivamente as candidaturas laranjas. Acontece que os partidos precisavam ter uma obrigatoriedade, e é engraçado isso, né? Porque a gente precisa obrigar alguém a estimular o outro, a gente precisa... Existe uma obrigatoriedade de preencher o 70-30
E os partidos deveriam perceber, não, a gente tem que preencher isso com qualidade. Não, a gente vai preencher de forma a fraudar. Então, teve que se criar outras obrigatoriedades, a utilização de 30% do fundo eleitoral, utilização de 30% do fundo partidário nas campanhas e os 5% do fundo partidário durante o ano para incentivo das mulheres a concorrer. Então, a gente tem maioria de eleitorado, tem uma boa parte dos filiados e não consegue candidatas. Com uma máxima ainda, né? A gente tem que ouvir que mulher não vota em mulher. Pois é, eu estava preparando justamente isso, essa questão da mulher não vota em mulher. Até onde isso, até onde se tem essa constatação? Se tem dessa constatação de que nós temos um eleitorado mais ou menos dividido, tem uma explicação para isso? Eu não sei se tem uma, assim, deve ter várias explicações para quem estuda sociologia A e tal. explicação matemática, ela é lógica. Se nós temos 40%, nós temos um percentual de 10, 12, Não, 15, 50%. 50%? Passa de De eleitorado, de eleitorado, 40% de Então, filiados. nós estamos- E aí nós temos 10, 15% em determinadas Uma das assembleias ou explicações, câmaras? desculpa interromper, uma das explicações foi que a doutora Gabriela acabou de falar. Há pouco incentivo para a qualificação da mulher, para ela atuar no meio político, de um modo geral. Além disso, quando tem o incentivo por regra de lei, o dinheiro não chega. Muitas das mulheres laranjas, entre elas, algumas queriam de fato participar e não receberam a cota. A cota foi investida em outras candidaturas, masculinas, enfim, e não receberam cota. E uma coisa que é muito interessante que a gente tem que observar também é que muitas mulheres, quando se tornam políticas, elas vêm da relação com um homem. Ou é a filha de alguém ou é a esposa de alguém. Nós temos o exemplo aqui em Santa Catarina da agora ex-deputada Ana Paula, que é a esposa do deputado Décio Lima, ex-deputado também Décio Lima. A deputada Ada De Luca, esposa do ex-deputado Valmor De Luca. A Ada tem uma história pessoal que podia se valer sozinha. Ela não teria necessidade. A Ana Paula da mesma forma. Mas elas só conseguem aparecer, digamos assim, para o eleitorado, para o público. Chancela. Tem que ter exatamente o uma termo. chancela. Tem que estar chancelada. Aí tivemos aqui a deputada Lucy Choinaski, né? Que é uma mulher campesina, que significa dizer que é uma força bruta, masculina. Não que ela seja masculina na questão de gênero. Certo. Mas ela é uma mulher que tem que vem do campo como geralmente vêm os homens. Nós tivemos vários representantes aqui da área de campesina, né, de produção rural e tal. Então também tem isso. Muitas mulheres são chanceladas. E aí quando acontece, como aconteceu em 2018, uma onda diferente do que vinha acontecendo, mulheres sobem ao poder com um discurso que não é feminino, que não é feminista, que não procura a igualdade de gênero no salário que as mulheres recebem, no tratamento que elas recebem de um modo geral da sociedade e tal. Pelo contrário, fazem discursos antifeministas. Não sei se o termo é feminista, sinceramente, mas enfim, que não corrobora toda a luta da mulher para chegar numa situação de igualdade, tratamento igual ao dos homens. Nem mais nem menos, só queremos igualdade. No próximo bloco, nós vamos saber o que pensam deputadas que estão na Assembleia Legislativa hoje e também vamos falar um pouco mais ainda sobre legislação, porque tem países que têm legislação diferente da do Brasil, para onde a legislação brasileira precisa evoluir nessa questão para garantir mais espaços para as mulheres. O programa Edição Extra desta semana, como não poderia ser diferente, está tratando da mulher, da participação da mulher na política. A TVAL faz um rápido intervalo aqui no Edição Extra e a gente volta em seguida. Estamos de volta com o programa Edição Extra desta semana, tratando da presença da mulher na política no mês, na semana, Dia Internacional das Mulheres, nesse dia 8. Nós estamos tratando desse assunto, estamos falando da presença da mulher. Nós temos hoje a presença aqui da Andréa Leonora, que é jornalista, e temos a presença da doutora Gabriela Schelp, advogada na área eleitoral. E eu volto, antes de entrar na questão de legislação ainda, e também daqui a pouco nós teremos aqui a opinião de algumas das deputadas que estão no Parlamento Catarinense hoje,
Eu quero lembrar que a doutora Gabriela Scheib faz parte da Escola do Legislativo, de um projeto da Escola do Legislativo que tem percorrido o Estado com palestras sobre a questão eleitoral como todo e a participação da mulher. Eu acho que dá para a gente dar um flash do que está sendo feito pela Assembleia Legislativa nesse sentido, nessas palestras. A Escola do Legislativo tem sido inovadora em vários aspectos. Eles fazem um trabalho maravilhoso. E uma delas, primeiro, foi o Congresso de Lideranças Femininas, que foi feito ano passado, que foi espetacular. Foi um congresso assim, de muita aceitação. Nós lançamos um workshop em parceria com a Escola do Legislativo sobre mulheres na política, o que elas precisam para ser candidatas. E ali nós tratávamos efetivamente desde postura, lidar em casa, como lidar em casa com a questão de querer ser candidata, lidar no seu trabalho, com seus filhos e depois enfrentar um partido político, a briga dentro de um partido político, porque tem várias etapas, né, que a mulher tem que enfrentar. Então ela vai ter que conquistar o espaço em casa como política, vai ter que conquistar o espaço dentro do partido político para depois conquistar as ruas. Ela tem uma maratona muito grande. E na política, diferente do mundo corporativo ou do resto do mundo, que nós podemos dizer não. No mundo, então, nós buscamos uma paridade, nós buscamos agregar, a gente não quer tirar nenhum homem dos seus lugares, queremos somar. Na política, não, para entrar um tem que sair outro, né? Não existem mais cadeiras. Para uma mulher entrar, algum homem vai ter que sair, porque a intenção não é derrubar mulheres. Então, eu sou obrigada a dizer para elas isso. Na política, a coisa não vai poder funcionar como no resto do mundo. Para nós entrarmos, nós vamos ter que tirar alguns homens, porque o número de cadeiras não vai aumentar. Então, a gente tem que preparar elas, inclusive, para esse embate, porque é uma postura diferente da que a gente assume como mulheres defendendo direitos de mulheres no mundo afora, né? No mundo corporativo, nos direitos gerais, buscamos uma paridade. Na política também buscamos uma paridade, mas para isso não se criam mais vagas, se tira de alguém. A legislação em outros países em relação à mulher é muito parecida com a do Brasil? O que nós temos de melhores exemplos mundo afora aí, doutora Gabriela? Temos uma gama imensa, né, de políticas públicas eleitorais. Tem inclusive um estudo da ONU que mostra, que foi feito em 2017, que mostra o Brasil em posição 154 de 160 e poucos países que foram analisados. Lá na rabeira, assim, da quantidade de mulheres no parlamento. Tá? Então, o que acontece? Nós temos a política do 70-30, temos política hoje de incentivo financeiro, mas não temos reserva de vagas. Acontece que alguns países fazem eleição, um pleito é só para eleger mulheres e um pleito é só para eleger homens. Então, metade das vagas é mulher e metade das vagas é homem. Um ano o pleito é só para eleger, a eleição é de 50% do parlamento. No outro ano, renova o outro 50%. Então, é metade eleição de homens, metade eleição de mulheres. Outros países fazem a reserva de vaga especificamente. Então, temos 70-30, 30% das cadeiras são reservadas para mulheres. Se elas não se elegerem, aquelas cadeiras vão ficar vazias. Né? O único problema disso é que se tivermos a questão de mulheres laranjas, mulheres não qualificadas, elas efetivamente vão entrar. E aí iria cair, teríamos um sério problema de exercício da atividade legislativa. Mas tem hoje na legislação eleitoral, por exemplo, um percentual mínimo necessário dentro do quociente eleitoral, distribuição de vagas, tem um percentual mínimo, o candidato só entra se ele tiver 10% dos votos, se adaptasse isso às mulheres, quem sabe se evitaria isso. A única questão disso é que essa cláusula de barreira do 10%, ela funciona para um cálculo, porque temos o cálculo de quociente eleitoral e quociente partidário. Né? Temos os dois cálculos. O 10% só funciona para um. Na distribuição das vagas de sobra, das cadeiras de sobras, aí mesmo os que não atingiram o 10% entrariam. Inclusive teve decisão ontem do STF quanto à queda do segundo 10%, né? Então, de qualquer forma, essas mulheres entrariam na disputa das vagas de sobra. E aí a gente teria uma desqualificação. Então, o negócio é o seguinte, 70-30
mas mulheres qualificadas. Porque a mulher vai votar em mulher quando as mulheres são qualificadas, porque a mulher tem muito mais sensibilidade para identificar isso. A mulher não se leva tão fácil quanto a ser enrolada em determinadas coisas. Justamente pelo fato de a gente ter que estar sempre atenta, a gente percebe muita coisa. E a gente percebe quando vai ser enrolada, né? Ou quando estão tentando. E principalmente essa coisa de dizer que é qualificada, ou de dizer, não, porque é filha do fulano, porque é esposa do fulano, como se aquilo qualificasse alguém. Não, eu quero saber quem ela é. Ou porque ela é afiliada do fulano, ou ela está sendo indicada pelo Beltrano, porque ela tem um QI alto, um quem indique, né? Muito bem qualificado. Isso não valida quem ela é. Eu quero conhecer aquela candidata, eu preciso saber quem ela é. E aí a mulher vota na mulher. Eu não tenho dúvida que a mulher sempre vai optar por votar em mulher quando a que estiver concorrendo for qualificada. Isso eu não tenho dúvida. Tem desculpa te interromper de novo, Não, mas tem imagina. o Brasil se destaca muito, não sei se a doutora concorda, mas é o que a gente lê e sabe. De um modo geral, a legislação brasileira é muito bonita, é muito moderna. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um exemplo para o mundo. Nós temos do direito do consumidor, que é um exemplo para o mundo. E também na área eleitoral, muitos países, assim como nós nos inspiramos em alguns, outros se inspiram na gente. Então, eu fui fazer o dever de casa, fui dar uma lida antes de vir para cá. O Brasil, o grande movimento pelo voto da mulher, o auge foi em 32. Mas o voto só se efetivou na eleição seguinte, que foi em 33. Então, na linha da história, isso é muito recente. E se nós não podíamos votar, nós não podíamos nos candidatar também. Mulheres não podiam ser candidatas. Mulheres não podiam nem sair, como ela falou antes, para ir para fazer a faculdade. Ficava em casa ajudando a mãe a criar os outros filhos. Entende? Então, é uma coisa muito recente na linha da história. E aí você traz isso para dentro do legislativo catarinense, né? Nós tivemos a primeira mulher e negra do Brasil a ser eleita para um legislativo, foi Antonieta de Barros, que hoje é nome de um auditório aqui, nome de um programa de inclusão aqui, de um túnel, de uma escola. Aí eu pego fui fazer a pesquisa e um dos lugares que eu pesquisei fala assim, a sua história foi apagada. O termo que usaram foi esse. E eu realmente tive dificuldade. Eu não sei. A única lei que eu consegui encontrar apresentada pela Antonieta de Barros foi que ela criou o Dia do Professor em Santa Catarina. Eu não sei se coincide ou não com o Dia do Professor Nacional, se começou aqui isso. A única lei que eu consegui achar dela. E é difícil que uma mulher negra não tenha tido mais movimento de criar, de sugerir pautas e tal, né? Depende, aí, né? Pode... Às vezes ela também foi suprimida realmente Exatamente. na atividade dela, porque ela pode ter conseguido se eleger, mas a isso, sua né? atividade pode ter sido Chegou suprimida e foi na casa. Abafada. Exato. Que era única. Pode ter mulher. acontecido. Ela foi eleita 2 vezes, né? Porque ela foi eleita e aí depois veio o Estado Novo, ditadura do Estado Novo, fecha tudo e depois ela foi novamente eleita. Aí depois, uma terceira vez, parece como suplente. Aí eu cheguei, em 34 ela entrou na casa. Aí eu fui ali ver a galeria de mulheres que já passaram por aqui. Algumas na suplência, quer dizer, nem chegaram a conseguir o total de votos para ser dona da cadeira, né? Ficou só como suplente. 15. Em 86 anos, 15 mulheres. Tá? Então, é um percentual muito baixo na linha da história, dentro de um legislativo que é numeroso. 15 mulheres, considerando a Antonieta, 15 no total, considerando a Antonieta e as atuais. Vai entrar mais uma agora, que está ocupando o espaço ali numa suplência, vai entrar mais uma agora, então serão 16. Em 86 anos, de 34 para cá. Quero dizer, estamos vivendo nessa legislatura o melhor momento da Assembleia Legislativa, uma coisa. Pelo menos em número de representação, né? Se a luta das 6 mulheres é uma luta, de fato, voltada para a valorização da mulher na sociedade, na política, para a melhora das condições de vida, aí já é outra conversa, é outro programa. Mas não necessariamente a atuação da mulher precisa ser diferente em termos de atividade parlamentar. Não, ela representa, porque ela é mulher. Ela é mulher, mas ela representa, aqui, né? ela representa a sociedade. Ela tem todos os anseios da cidade que ela traz, ela tem a base eleitoral dela, funciona tudo igual. Mas, como tudo, a mulher é multifunção.
Como tudo. E não é A só. mulher também é multipauta. Mas não é só, Messia. Não vai ser diferente. Se você reparar, assim, nós temos deputados aqui deputados que vieram da área da atividade rural e que defendem a atividade rural. Claro. As pautas que eles apresentam são essas, né? Porque eles estão representando um nicho da sociedade. Então, é claro que hoje, na atual situação da composição da nossa sociedade, ele não vai lutar por direitos para os homens, porque já existem, já estão consolidados, já estão aí. E isso ainda é uma coisa que nós, mulheres, temos que construir. Então, quem está sendo mulher, um homem pode fazer a mesma pauta. Pode defender a evolução da participação da mulher, claro. ou da igualdade feminina nos postos de trabalho, na representação, tal. Essa é uma luta de todos. De todo mundo. Porque eu tenho, por exemplo, o homem, ele tem filha, ele tem mãe, ele tem irmã, ele tem esposa. Então, essa é uma pauta de todos, não é uma pauta só da mulher. Mas a mulher pode ser ruralista, participar da bancada ruralista e feminista. Então, nada impede. Eu posso fazer parte da bancada da bala e defender direitos feministas, porque a mulher não tem porta, né? Não é porque é bancada da bala, então a mulher não pode participar, não. É um direito, é uma escolha dela, né? Ela tem que ter essa liberdade de escolha e de pautar o que ela bem entende. Mas o que eu vejo da atividade atual, da legislatura em apreço, é que as mulheres realmente estão trabalhando, e o maior exemplo foi o que eu já disse, né, que tivemos o Congresso de Liderança Feminina, que foi um espetáculo e foi criada às mãos das mulheres que aqui estão hoje, né? Elas são espetaculares. A propósito disso e dessa legislatura, nós vamos ver alguns depoimentos de deputadas, né? Começando com a deputada Ada de Luca, pode ser, depoimentos de mulheres que estão no parlamento catarinense hoje, já que o programa Edição Extra de hoje é dedicado às mulheres, à participação das mulheres, ao debate, à discussão sobre a participação das mulheres. Vamos ver alguns depoimentos. Para mim sempre foi muito importante esse slogan, mulher politizada, mulher valorizada, há mais de 50 anos. Eu acho que nós estamos ainda engatinhando. Não sei, em outros estados tem mais mulheres participando. Nós aqui em Santa Catarina, nosso estado é muito machista. Nós temos mulheres maravilhosas, mas é como eu sempre digo, primeiro conquiste dentro de casa para depois ir para a rua, né? Conquistar na rua, pelo fato de que a família tem que estar junto. Porque o mundo hoje está exigindo que a mulher participe. Em todos os países, o mundo está exigindo. Hoje aqui na Assembleia nós estamos no número de 6. As pessoas repetem muito isso porque é um fato inédito aqui na Assembleia em Santa Catarina. Eu vejo que a dificuldade da mulher na política é da mulher do dia a dia. Elas são grandes líderes em vários setores, desde a associação de pais, desde a igreja. Eu brinco com elas até do grupo de WhatsApp, né? Mas elas são aquelas mulheres que sabem administrar em casa, porque elas são responsáveis mesmo com dinheiro curto botar comida na mesa, são as responsáveis pela educação dos filhos e mesmo assim elas trabalham e fazem. As mulheres conquistaram muitos espaços de decisão, como é o espaço da política. As mulheres também conquistaram o direito à profissão, o direito ao nome e sobrenome, o direito de ter um relacionamento conjugal ou não, o direito de ser mãe ou não ser mãe. Eu acho que do ponto de vista das lutas coletivas, desde o início do século, com as sufragistas, as mulheres conquistaram muitos direitos. Acho que as mulheres hoje começam a entender duas coisas. Primeiro, a importância da participação, né? As mulheres começam a entender isso, porque não basta também termos os espaços e não os ocuparmos, mas principalmente os espaços estão sendo oferecidos, né? Nós temos, quer seja pela obrigação por lei, ou então mesmo os partidos que estão vendo que as mulheres fazem a diferença e elas precisam participar mais efetivamente, tanto das administrações, do executivo, quanto dos legislativos. Então, acho que foi um avanço muito grande já essa obrigatoriedade dos 30%
das cotas nas campanhas, já foi um avanço enorme. Mas eu acredito que o avanço real só acontecerá se nós tivermos cotas nos mandatos, porque aí sim, efetivamente, a gente vai ter uma participação muito maior de mulheres, mas que tem que ter esse primeiro passo, essa vontade e a coragem, que precisa também, essa coragem de participar. Vimos, portanto, o depoimento de 4 deputadas, das 6 deputadas que estão atualmente no Parlamento da Assembleia Legislativa. Eu preciso só fazer um intervalo, rapidinho, e nós vamos discutir um pouco em cima do que a gente viu agora, né? Quero ouvir a opinião da Andréa Leonora, também da doutora Gabriela Schelp, a partir do que a gente ouviu e viu agora nesses depoimentos. O intervalo do programa Edição Extra é extremamente rápido, a gente volta em seguida. Estamos de volta com o programa Edição Extra desta semana aqui na TVAL. Estamos discutindo a presença da mulher na política, a participação da mulher na política, e desta forma o programa Edição Extra também faz a sua homenagem às mulheres, a todas as mulheres, as que são mais atuantes no ambiente político ou nem tão atuantes assim, sempre deixando o desejo de que cada vez mais mulheres participem da discussão política. Nós estamos aí na iminência de uma eleição municipal, uma eleição que fica mais próximo de todos nós, então participação das mulheres, dos homens naturalmente também, mas neste programa especialmente a gente está falando aqui das mulheres. E ouvimos agora, antes de irmos para o intervalo, depoimentos interessantes de mulheres que sentem na carne, sentem na pele o que é essa questão de participação da mulher. O que chamou a atenção nas manifestações anteriores? Andréa, doutora Gabriela? Me chamou muita atenção a fala que é a presidente da Escola do Legislativo, Marlene Fengler, a deputada. Ela é uma que teve que ser chancelada, apesar do trabalho que fez, mas a eleição dela veio muito atrelada ao trabalho que ela desenvolveu no gabinete do ex-presidente Gelson Meirelles, presidente da Casa. Verdade. Então, ela é uma das que teve uma chancela aí, né? Mas absolutamente autônoma para fazer o que bem entender. Ela não precisa disso, mas teve isso. E ela fala exatamente o que a doutora Gabriela estava falando antes, que o ideal é nós termos cota de cadeira. Não adianta ter cota de candidatas, né? O 70-30. O ideal é ter cota de ocupação de espaço. Aí talvez a coisa a mudar com mais efetividade. Assim, né, deputada Ada, da minha região, então eu sei um pouquinho mais da vida da deputada e realmente ela, apesar de o marido ter todo um histórico... O pai também. E o pai, ela vem de uma história forte, né? Mas ela também teve que enfrentar muitos paradigmas dentro de um partido extremamente corporativista, né? Um partido gigantesco com todos os seus nomes postos, e ela teve que enfrentar muita coisa. Então, e como todas as outras, eu acredito que passam por isso também, porque tu entras numa campanha chancelada, só que depois para tu validares o teu mandato, a coisa é diferente. Então, tu pode entrar, tu pode concorrer, mas tu vai ter que ter muito pulso para validar o teu mandato e ser ouvida em algum ponto. Porque tu pode entrar, mas ser escanteada e só cumprir o teu mandato e vai passar desapercebido. A deputada Marlene é frente da escola, né, do Legislativo, fazendo eventos pelo estado inteiro, dos mais variados assuntos, desde aleitamento materno, deficiência, uma infinidade, desde contabilidade. O trabalho da escola realmente é fantástico e a deputada Marlene desenvolve isso com todos os louros possíveis e imagináveis. Então, são mulheres de excelência. Temos a deputada Luciane Carminati, que ela promoveu, né, junto com a Casa, obviamente, mas ela promoveu um debate sobre as novas mudanças na Previdência Estadual, que é um tema extremamente polêmico. Aliás, temas polêmicos não faltam, e que envolve aquilo que a gente estava falando anteriormente. Não é necessariamente uma pauta feminista, mas é uma pauta de interesse da sociedade como um todo. Servidores e servidoras públicas do Estado sofrerão as consequências de uma reforma. A deputada Ana Carolina, que é suplente, né?
que está chegando agora na Assembleia, ela é do PSDB, o PSDB de Santa Catarina hoje. Essa é uma outra observação, acho que merece ser feita. Está com a presidência. Acho que a presidência é de uma mulher, da deputada federal Giovânia de Sá. Exatamente. Ou seja, quando a gente entra naquela discussão de que muitas vezes os homens protegem, determinam as vagas, comandam esse processo de vagas, nós temos uma mulher presidente de um partido político. Né? E a Giovânia ainda tem toda uma questão que ela tem um pai com muita influência política, né? Mas veio da igreja, que é um ambiente já mais recluso, mais com mais dogmas e paradigmas quanto a tudo, e ela representa isso muito bem e com uma atuação crescente. Ainda dentro dessa... Eu queria propor para vocês aqui, dentro dessa questão das mulheres, a participação das mulheres, aquilo que os partidos, a forma com que os partidos políticos tratam essa questão da prioridade das mulheres. São os partidos que precisam trabalhar melhor isso, legislação, são as siglas, voltando lá para o nosso primeiro bloco. Não, eu não tenho dúvida que são os partidos. Os partidos. Os partidos, de forma fundamental, precisam melhorar a democracia intrapartidária. Porque me parece que essa democracia intrapartidária, ela teve alguns retrocessos. Ela tem, no momento das eleições municipais, ela tem alguns retrocessos. Sim, porque é onde tu mexe no berço dos caciques, né? É onde tu mexe no vespeiro. Onde coloca a mão no vespeiro. Ninguém quer perder a sua ala, ninguém quer... E a política tem esse problema que não soma, né? Tem que tirar alguém. E quem é que quer abrir mão do seu espaço para deixar o outro entrar? E aí vem aquelas frases feitas, né? Vai ser mandado pela mulher agora, porque se a mulher é vereadora e o cara é farmacêutico, está lá na farmácia, tua mulher vai mandar em ti agora, porque ela tem um poder institucionalmente reconhecido e ele é o farmacêutico, vamos supor, da cidade. Eu não sei como é que está a representatividade hoje nas câmaras de vereadores, mas deve ser muito baixa. A participação feminina, percentualmente falando, deve ser menor que aqui. As câmaras que eu acompanho, pelo menos no sul do estado, é baixíssimo, é baixíssimo. Eu fiquei hoje nessa pesquisa que eu fiz, 20 estados não elegeram mulheres senadoras, 20 estados. Nós somos 27, né? Mais o distrito. 20 estados não elegeram e 3 estados sequer apresentaram candidatas senadoras. Então, fica muito difícil a gente quebrar essa... Tem alguns contrassensos que eu não consigo entender. Nós somos a nossa formação, os nossos formadores, os nossos mestres são na sua grande maioria. O percentual maior é de mulheres, né? Mas não passa elas da sala vêm de nesse aula. Contexto de uma sociedade machista, né? Mas a questão é a seguinte, são posições que foram colocadas próprias para professora mulheres. Pode ser. Professora era uma situação clássica para mulheres. Deixa. Tá? O fato de ter paciência para ensinar, de lidar com crianças. Então, foi uma posição posta para mulheres. Não é um ambiente que naturalmente exercesse maiores dificuldades, porque não se tinha aquela coisa, a mulher, ela tinha o colégio e no final do colégio ela tinha o ensino técnico e dali ela se classificava para o magistério e ia dar aula. Né? No máximo, logo em seguida, teve um pós-médio. Teve um sistema de pós-médio onde se tinha um magistério e aquilo classificava para dar aula. O antigo normal, escola normal. A mulher ela não ia para o ambiente universidade, para o ambiente faculdade. Então ela não tinha que se ausentar da sua rotina normal, ela não tinha que se ausentar de casa para ir para outra cidade, porque antigamente só as capitais tinham universidades. Então como é que a mulher ia para a capital? Não ia, ela tinha que ficar em casa. Então eram profissões de fácil acesso, secretariado e magistério. Eram as opções que eram dadas, né? Fora isso já ficava mais difícil. Qualquer coisa fora dessa curva, dessas especificações, tinha que ter uma quebra de barreira. Assim, uma menina, eu lembro da minha família, tem uma prima, um pouco mais velha que eu, que foi fazer escola técnica. Ela teve que convencer o pai um enfrentamento. Que queria fazer, sei lá, elétrica, não sei o que é. Uma escola técnica, um ensino médio técnico. E isso numa geração agora, recente. Comecei esse programa, digo melhor, falando especificamente da atuação da mulher
no jornalismo e na advocacia, no direito. E quero voltar a isso, ou seja, vamos retornar um pouco a isso para a gente saudar a mulher de uma forma geral e não apenas falar da questão da política. Como é que você percebe a mulher no jornalismo, Andréa? Primeiro, assim, é importante a gente chamar a atenção, que eu vi ontem isso, por incrível que pareça, anteontem, num programa de humor. Não é Dia da Mulher, é Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres. O que era chato, suprimiram, entendeu? O que era chato, o que incomoda, virou Dia da Mulher, dá uma rosa, um bombom, tá valendo, vamos jantar, bater um brinde e deu. Então, isso a gente tem que retomar. De alguma forma, sim, luta, Dia Internacional pelos Direitos das Mulheres. Mulheres morreram por conta disso. Queimadas numa fábrica em Nova York, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Acho que foi em Nova York. E por isso passou a ser essa data de comemoração, porque tem muito pouco a se comemorar, sobre os direitos, a luta pelos direitos das mulheres. Dentro do nosso segmento de jornalismo, ainda há muita misoginia, né? Ainda há um tratamento misógino contra a gente, de uma forma geral, machista. Em Criciúma, se eu não me engano, neste final de semana, teve o episódio de uma menina que... No estádio de futebol. No estádio de futebol, uma colega nossa, jornalista, 3 mulheres cobrindo, uma delas foi agredida por um torcedor que era dirigente do clube, algo desse tipo. Quando eu estava chegando aqui, mostrei para o pessoal da produção, um humorista fazendo comentários misóginos também, num programa que ele considera de humor, não vale mencionar a emissora, contra aquela jornalista da Folha de São Paulo que vem fazendo uma série de denúncias e que está incomodando também um pouco o espaço, o status quo. Né? Então, quer dizer, para que isso? Quando a gente estava falando antes da participação da mulher no plenário e tal, não é raro, para quem acompanha a Câmara de Vereadores, para quem acompanha aqui, e deve ser a mesma coisa em Brasília, não é raro o comentário do tipo, se uma mulher estiver mais exaltada, que ela está tendo algum tipo de carência, que ela está em algum tipo de sei lá, TPM, entendeu? Esses comentários a gente enfrenta o dia inteiro, mal amada. Isso a gente enfrenta todos os dias, toda hora. Homens podem se irritar, mulheres não. Mulheres se irritam, são loucas, entendeu? Mulheres eram internadas até pouco tempo na TPM, entendeu? Que hoje a gente já domina, já sabe o que é, tem todo jogo de hormônio, antes era internada. E no campo do direito, principalmente o eleitoral, doutora Gabriela? Na área do direito como um todo, né? Na área do direito como um todo, eu vou dizer que a gente enfrenta algumas barreiras, inclusive, eu estava comentando aqui antes com o pessoal, desde fechar contrato, relacionamento com clientes, tudo isso é diferenciado para uma mulher e para um homem, né? Tem muitas diferenças que a própria sociedade impõe. Vestimenta, postura, como a gente cumprimenta as pessoas. A mulher, às vezes, ela é mais afetiva, então abraça, beija, e aí as pessoas já encaram, não, mas tá se passando aqui, né? Já tá querendo alguma coisa, já tá... ou já as pessoas já acham que dá uma abertura, ou a mulher vem com uma roupa, chega no fórum com uma roupa numa audiência, ela já não é encarada da mesma forma, a sustentação oral dela no processo já não tem o mesmo peso, pela vestimenta ou pela maquiagem, ela é avaliada de cima a baixo. É só ver o que passou a deputada Paulinha no dia da posse. Ela veio com a posse dela não interessou. O que interessou foi o tipo de roupa que ela estava vestindo. Aquilo que virou notícia. Então é isso que ela está falando. E no direito é que são locais de muitas regras, de muitos milindres. E a mulher tem que se enquadrar nisso, né, teoricamente. Mas quando a mulher impõe quebrar determinadas barreiras, isso incomoda. E no direito é onde mais pega, porque o direito ele é com base em regras, ele é fundado em leis e regras e ditames. E aí a gente chegar para enfrentar isso não é fácil. Mesmo as regras não escritas. Né? E aí tu imagina com regras legais e regras eleitorais. Aí junta os dois, o negócio é... Andréa, precisamos então o Dia Internacional dos Direitos das Mulheres. Luta Dos Direitos das Mulheres. Luta pelos direitos. Precisa ser muito mais reflexivo do que
Da mesma meramente forma como comemorativo. o Dia do Trabalhador, as pessoas falam, tem muitos que, inclusive jornais que colocam o Dia do Trabalho, não é dia de consciência da classe operária, da classe trabalhadora. A gente tem que, sim, resgatar o nome completo do Dia Internacional de Luta pelo Direito das Mulheres. Eu queria fazer só um comentário, não sei se a doutora Gabriela concorda, mas quem ajudou muito aqui em Santa Catarina, assim, provocou muito a participação feminina, foi o ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que agora está no Tribunal de Justiça, o Ricardo Hessler. Ele ajudou, ele foi muito enfático junto aos partidos, em reuniões com os partidos, de que devia ser uma coisa correta, que não devia ser a laranja, que não no combate às candidaturas laranjas. As candidaturas laranjas e valorização. Ele foi muito enfático em forçar os partidos a fazerem a coisa direito. Nós tivemos vários casos julgados pelo próprio tribunal. Até porque ele enfrentou o desembargador Ricardo Hessler, ele era o presidente do tribunal, no primeiro ano de obrigatoriedade da instituição do 70-30. Então ele teve que se deparar com uma situação nova, teve que combater aquilo e parar e analisar o que ia ser feito. Então, porque tu tem medidas repressoras, mas tu vai ter que ter medidas educativas também. E ele foi muito sábio nessa disposição, porque ele, da mesma forma que ele repreendeu os partidos nos seus processos, ele foi às universidades, ele foi aos partidos da mesma forma para educar. Então, ele fez um trabalho de pai bem interessante, ele foi, de educador. Exatamente, o termo certo é esse, ele foi educador, ele educou, tentou educar os partidos nesse sentido, né? E provocar as mulheres a participarem também, porque os partidos podem até abrir a porta, mas as mulheres têm que entrar, entendeu? Então... 6 mulheres deputadas hoje na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Dia Internacional de luta e dos direitos pelos direitos das mulheres. Veja que essa sociedade machista nem Dia eu da tenho mulher. de memória. Não tem. Transforma o negócio, viu? Eu não tinha. Eu fui vendo nesse programa. Está transformado disso, né? Virou o Dia da Mulher, né? E aí, como eu falei, o Dia da Rosinha e do Bombom, como se isso fosse suficiente. Por isso, já encaminhando para o encerramento do programa, edição extra dessa semana, que tem o propósito de falar um pouco mais da atuação da mulher, eu queria uma observação, um comentário final de vocês a respeito desse dia, uma reflexão desse dia, particularmente, por favor. Então, assim, primeiro eu queria dar parabéns, né, ao programa, à Casa Legislativa, por acolher esse debate, né, por expor essa matéria de tamanha importância. Um segundo parabéns a todas as mulheres que realmente escolheram enfrentar a vida de uma forma mais combativa, de uma forma mais representativa e não passar pela vida, né? Efetivamente resolveram mostrar o seu lugar e lutar por ele. Então, parabéns a todas as mulheres e as mulheres que ainda não descobriram esse caminho, que ainda acham que não têm capacidade de mostrar uma representatividade, saibam que vocês têm essa capacidade e têm um lugar para ocupar. Então, se inspirem nesse dia de luta, em todas essas mulheres que vêm lutando durante todo esse caminho para ir adiante, para entrar para essa jornada e ocupar o seu lugar nesse caminho. Tem espaço para todas e para todos que quiserem entrar, porque não é só para as mulheres, os homens têm que participar dessa caminhada juntos. E acredito que vamos conseguir tornar os nosso dia a dia mais leve, mais parceiro, com menos peso para um ou outro, né? Quando dividimos, conseguimos atingir mais lugares. Então vamos dividir para conquistar. Andréa. Da mesma forma, parabenizar não só a iniciativa da Casa, do programa Edição Extra, de botar esse assunto em debate, com essa vertente da participação feminina nos espaços políticos, mas, ao mesmo tempo, lamentar, porque eu percebo, e não sei se a doutora concorda, mas eu percebo um retrocesso em algumas coisas. Nós avançamos muito, mas vivemos um momento em que o politicamente correto em relação ao movimento de mulheres, aos movimentos vários de mulheres, recebe críticas muito machistas, muito misóginas e muito depreciativas, de modo geral.
Então, eu acho que é um momento que a gente evolui, mas que também se preocupa, porque para não ter um retrocesso muito grande em relação a isso, e parabenizar também, e especialmente a deputada Marlene, as deputadas, todas as 6 representantes aqui, mas a deputada Marlene pelo esforço de fato, né? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, pelo esforço de fato de trazer mais mulheres para o ambiente político. E lembrar as mulheres que, se elas são capazes de fazer o que elas fazem nas suas profissões e nos seus lares, também são capazes de fazer o que quiserem no espaço institucional, seja no judiciário, no legislativo, no executivo. Então, que lutem por esses espaços, porque senão nós vamos ficar sempre como não as atrizes principais da peça, mas as coadjuvantes. E não serve mais isso. Todo mundo tem que ocupar o mesmo nível no palco. Andréa Leonora, que tem, como jornalista, acompanhado muitas atividades de homens e mulheres na política, em vários jornais, não só em Santa Catarina, né? Não só em Santa Catarina. Não só em Santa Catarina, tem uma experiência em outros estados do país, né? Sempre preferencialmente atuando mais nessa área política? Não, participei bastante da área de economia, trabalhei bastante na área de economia. A partir de Santa Catarina, trabalhando para a Folha de São Paulo, Globo, como freela, né? Como freelancer e revistas e tal. Lá no Rio também, antes de vir para cá. Mas a minha área é economia e política. São as 2 áreas bem fáceis da gente trabalhar. Bem fácil. Bem tranquilas. Quase nada polêmicas. É verdade. No jornalismo, economia, Nossa, principalmente. Eu estou com 33 anos de profissão. Fiz agora em janeiro 33 anos de carteira assinada, né? Imagina quantos planos econômicos a gente cobriu, né? Só por aí você já pensa em Itamar, em Collor, em Sarney, tudo quanto... né? Então a coisa é meio dura. E mais recentemente, os últimos 10, 12 anos com política. Doutora Gabriela, também, muito obrigado por sua participação aqui conosco. A doutora Gabriela, que tem, hoje é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da subsecção da OAB de Criciúma. Ela é membro do Grupo de Mulheres do Brasil, desde 2015, né? Um grupo de políticas públicas, e palestrante hoje, integrante da equipe da Escola do Legislativo, que está levando justamente, a partir desse trabalho liderado pela deputada Marlene Fengler, né, citado pela Andréa aqui, um pouco mais dessa mensagem para as mulheres em todo o estado de Santa Catarina. Também muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. A gente tem que aproveitar cada espaço, né? Não dá para dormir no ponto. Não dá. Então, eu agradeço e sempre a oportunidade de levar esse discurso e contar com o apoio de instituições, de amigos, né, e colegas é sempre muito importante. A mulher é muito acolhedora, é característica dela. Quando vê uma sofrendo, quando vê alguém triste ou alguém de lado, a tendência da mulher é ir lá acolher. Então, eu gosto e quando eu recebo essa oportunidade de estar em vários lugares, de tomar conta de vários lugares, eu gosto porque eu tenho a oportunidade de sentir cada pessoa, de poder acolher cada vez mais gente para esse caminho, e ser acolhida também é sempre muito bom. Então, essa acolhida que a gente recebe aqui é espetacular, e a gente só tem a agradecer, né? E dessa forma, na pessoa da Andréa Leonora e da doutora Gabriela Schelp, nós queremos homenagear todas as mulheres. Vocês levem esta homenagem aqui do programa Edição Extra da TV Alesc, que reserva um programa nessa semana justamente para homenagear as mulheres nesse Dia Internacional de Lutas pelos Direitos das Mulheres. Obrigado pela presença de vocês. Levaremos com muito carinho. O programa de hoje fica por aqui. Na semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado pela sua audiência. A TV Al fazendo essa sua bela programação, e dentro dela nós temos o prazer e o privilégio de estar com os senhores e senhoras no espaço Edição Extra. Muito obrigado e até um próximo programa.